Neurociência e aprendizagem. Como o cérebro aprende. Vamos ver como é que o cérebro aprende. Relação entre neurociência e aprendizagem tem tudo a ver. Por que eu estou mostrando esse cubo? Porque esse cubo é maravilhoso para aprender tudo em um material só, certo? Coordenação motora, pareamento, cores, coordenação motora fina, também é útil como amarrar sapato, como é que funcionam as engrenagens, por exemplo, você pode explicar para ele como é que ele aprende, relógio, cores, estímulos, e aqui também é para trabalhar o sensorial, você coloca aqui dentro coisas que ele precisa pegar e sentir e, por exemplo, dizer o que é, ou até se assustar e não querer pegar, tá certo? Então, a neurociência é a ciência que estuda o sistema nervoso. Disso nós não temos dúvida, não é isso? Então, é especialmente o cérebro e como ele influencia o comportamento, as emoções, a cognição e a aprendizagem. A neurociência, ela traz para a educação, ajudando a entender como o cérebro aprende, porque alguns estudantes têm mais dificuldade e outros mais facilidade, mesmo tendo o mesmo transtorno, como as emoções afetam o nosso aprender, o que é necessário para a memória e a atenção funcionarem muito bem. E aí existem alguns principais pontos da neurociência, como a plasticidade, que é a capacidade do cérebro se adaptar de formas a diferentes conexões, como, por exemplo, as crianças aprendem com você como espelho. Funções executivas, que é o que? Executar, que é a memória de trabalho, é o planejamento, a inibição de impulsos, certo? E todos regidos pelo córtex pré-frontal, que fica aqui na frente. Então, atenção e memória, que é a porta de entrada da aprendizagem, certo? Então, por isso que o TDAH tem tanta dificuldade em aprender. Sim, porque a memória é a porta de entrada para a aprendizagem, e aí não se tem uma atenção, então não tem memória de curto prazo, para depois ir para o longo prazo, para depois ela acomodar esse aprendizado. E a importância das emoções é porque realmente quem tem síndromes e transtornos podem ter uma baixa produção de dopamina. E aí, com essa baixa produção de dopamina, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar desmotivado e não vai querer aprender aquilo, certo? Sono, alimentação, movimento é muito bom. Já deixo aqui bem claro, se você conhece alguma criança com síndrome, transtorno ou deficiência e sabe que ela come muito açúcar, por favor, peça aos pais, ou você que é pai que tá me escutando agora, para diminuir o açúcar, tá certo? Porque o açúcar atrapalha na concentração, no movimento, no sono. Então, a alimentação, o açúcar é muito importante, a sua retirada. E aí existem muitos autores importantes, por exemplo, o Eric Jensen, Joaquim Manuel da Costa, Gardner, Antônio Damasio, Celso Antunes, Marta Kaufmann, e também existem os novos teóricos da educação, que eu vou pegar até aqui um para vocês, que não é só da educação, também ele é do mundo acadêmico, psicológico, e aí consegue nos ajudar muito, que é o Marco Calegaro. Vocês podem pesquisar o Instagram dele, Marco Calegaro. Ele veio com o conceito do novo inconsciente, como a cognição e as neurociências ajudam a revolucionar o processo mental, certo? Esse livro maravilhoso, certo? Um livro novo. Então, vamos atrás dos novos autores. E principalmente os nossos autores brasileiros, claro, né? Que pra mim eles são os melhores. Então, como aplicar isso na prática educacional? Vou botar aqui meu livrinho aqui de lado. Então, vamos lá. Usar estímulos variados, sons, imagens, movimentos para atuar em diferentes áreas cerebrais. Estimular o pensamento crítico, resolução de problemas, promover um ambiente afetivo e seguro, respeitar o tempo de aprendizagem e as diferenças individuais. Mas existe uma vírgula aí. Respeitar o tempo de aprendizagem, sim, mas sabemos as idades de desenvolvimento. Então, se a criança tem 4 anos de idade e ela ainda não fala, leve ao fonoaudiólogo. Se a criança tem 3 anos de idade e ainda não anda, 2, 3 anos de idade e ainda não anda, leve ele, com certeza, no neurologista, no ortopedista, para já ver essas questões, tá certo? E a neurociência tem revelado cada vez mais como o cérebro aprende, compreende esse processo, transforma não só a sala de aula. Então, a neurociência, ela tem nos ajudado, sim, muito a compreender tudo isso da sala de aula. Então,
Como é que realmente o cérebro aprende explicado pela neurociência? Pela percepção e atenção, que é a porta de entrada. Pela codificação, o cérebro processa todos os conteúdos, certo? As informações. Armazenamento de memória de longo prazo. Primeiro ela assimila. O que é assimilar? Escutar o que está... aquele conhecimento, certo? Como agora você está me escutando. Depois que ela assimila, ela vai para a memória de curto prazo, vai para a memória de longo prazo e depois o cérebro retém e acomoda, certo? Então isso acontece durante o dia e durante o sono, todos aqueles aprendizagens são acomodados, por isso que o sono é muito importante. Quanto mais conexões neurais, quanto mais conexões com conhecimento, mais duradouro é o aprendizado. Por isso o sono e o bem-estar são cruciais e também existem crianças, adolescentes e adultos que aprendem também de uma forma que eu também digo que é milenar, que é a repetição, certo? Então, pela estratégia da repetição. Então, é a recuperação do uso desse conhecimento, que é quando ela se depara com alguma situação e aí lembra daquele conhecimento. E aí existem os pilares do aprendizado cerebral, que os pilares é a neuroplasticidade, a emoção, atenção, motivação, memória e a repetição significativa. Sono, alimentação e movimento, que acabei de falar sobre a repetição, né? E sobre a alimentação e o movimento. A alimentação, diminuir o açúcar, o sono, muito importante, o movimento, a atividade física é perfeito. Existem muitas crianças e adolescentes que elas aprendem andando. Sim, elas aprendem andando. Como assim? Com o livro na mão mesmo, escrevendo, andando. Isso é maravilhoso, certo? E aí, existem muitos autores que pesquisam sobre isso. Mas, quais as estratégias de um professor de AE pode adotar? Pode adotar para promover a autonomia, participação dos alunos dentro de sala de aula regular. Então, o papel do AE é muito importante. O atendimento educacional especializado, ele é fundamental para promover a autonomia, participação ativa dos estudantes com deficiências ou altas habilidades de superdotação na sala de aula regular, certo? A ideia é sempre partir das potencialidades para o novo conhecimento. Então, garantir a acessibilidade pedagógica, social e comunicacional. O que quer dizer isso? Sempre partir do hiperfoco, sempre partir da potencialidade para o novo conhecimento. Então, existem estratégias para promover a autonomia e participação desse AE, né? Desse aluno no AE, como conhecimento individualizado do estudante, vou até chegar perto da câmera, do estudante. Então, realizar avaliação diagnóstica funcional, não é do professor. Porque às vezes o professor chega lá querendo que você faça por ele. Não, você também vai ensinar ele e também vai dar um conhecimento individualizado para ele. O PAE, Plano de Atendimento Educacional Especializado, feito por você do AE, e o PEI, que aí sim é junto com o professor, e é o momento que você aproveita também para desenvolver as potencialidades desse professor, faz uma avaliação diagnóstica do aluno e do emocional do professor com este aluno. Então, na hora da construção do PEI, você também está atendendo o professor, certo? E as adaptações curriculares e flexibilização. Utilizar materiais concretos, oferecer mais tempo, oferecer mais alternativas de resposta para quem tem autismo e oferecer menos alternativa de respostas para quem tem TDAH. Porque o TDAH tem muita dificuldade em escolha. Então, como ele tem muita dificuldade em escolha, quanto mais alternativas tiver, mais confuso ele vai ficar, tá certo? E existe a pictografia, que é um adjetivo que significa representar ideias ou conceito por meio de imagens e símbolos. E a inteligência artificial está nos ajudando muito nisso. Desenvolver a autonomia desse aluno, criar rotinas previsíveis, promover a interação social, também apoio na sala regular. Então, o aluno, quando está em crise, também você deve dar esse apoio, certo? E estimular a participação ativa de pais, familiares e toda a comunidade escolar. Então,
Para que isso? Para formar uma sensibilização da comunidade escolar, justamente para que esse aluno consiga desenvolver. Então, você, do AE, pode promover palestras, rodas de conversa, campanha de inclusão, como, por exemplo, o dia do autismo, o dia do TDAH, o dia da pessoa com surdez. Então, essas campanhas de inclusão é maravilhosa. Envolver os colegas e a equipe escolar no processo de acolhimento, valorização e da diversidade. Gente, essa parte tem uma vírgula também. Vamos sentar e conversar nós aqui. Envolver os colegas de equipe escolar no processo de acolhimento. Às vezes pode ser que você vá escutar de um colega, como eu escutei, que você está trazendo trabalho para mim. Mas depois, com o tempo, você pode mostrar para ele que esse acolhimento e essa valorização, envolver esses colegas, é muito mais fácil do que trabalhar sozinho, tá certo? Então, pode ser que aconteça isso. E aí, na nossa apostila, tem uns autores e referenciais importantes dessa nossa conversa de hoje. Então, coloque nos comentários aqui o que você achou, suas dúvidas, tá certo? E vamos seguindo para mais. Tchau!